Olá, você que está aqui no canal do YouTube do Festival Cultura Viva para assistir à segunda aula do curso Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina, com o historiador e gestor cultural Célio Turino. Este curso, assim como todo o festival, ele tem a produção do Pontão de Cultura Areté, através da Lei de Emergência Cultural, Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. Este curso ele foi gravado ao vivo nos dias 15, 16 e 17 de novembro, com a participação de mais de 100 alunos, que vocês vão ver as intervenções desses alunos durante o curso, o que deixa as aulas mais dinâmicas também. Durante o curso, o Célio Turino também vai citando alguns materiais, bibliografias, que vocês encontram todas essas referências aqui na descrição do vídeo do canal do YouTube. Do mais, se você não assistiu a aula 1, assista e nos vemos na próxima aula. Boa noite a todas e a todos. Estou vendo aqui o Marcos Pardim, pessoal amigos aí de muitos anos. Não dá para ver todo mundo na tela, né? Mas a gente vai citando. Sabe que é bom, né? Eu gosto quando a tela fica aberta, porque assim a gente vai tendo uma ideia de proximidade, né? Nesses tempos tudo ficou tão distante, né? E é bom ter essa proximidade, ter essa conversa. Na verdade, cultura viva, ela pressupõe, né, esse encontro, essas redes de afeto, compartilhamento, né? Queria dizer que gostei bastante de entrar e já ver a apresentação do rosto no espelho, né? Que eu recomendo muito que todo mundo veja, repasse, inclusive. Esse filme documentário foi elaborado em 2009. Nós convidamos o Renato Tapajós, que é um grande diretor de cinema, grande documentarista, que fez o filme com toda a liberdade, né? Foi o olhar dele, né? Mas é um olhar muito, muito bonito, muito preciso, assim, do quadro à época, né? O que está sendo feito com os pontos de cultura. Não só no Brasil, como ele também foi para a Colômbia, foi para a Bolívia, e muito para se entender o que estava começando a se gestar pela América Latina fora, né? Esse filme eu diria que é o primeiro relato documental. Então, recomendo muito. É só entrar. Estou vendo o James Gondim também, lá de São Bernardo. Também agora trocou pelo Pedro Cândido, Daris Rose, enfim, Solange Rocco. Solange Rocco, tudo bem? Marília Cecília, enfim, são as pessoas que eu estou vendo, né? Então, eu recomendo esse filme. Também, assim, esse curso que a gente está fazendo, eu organizei todo a partir desse meu livro mais recente, que é esse aqui, Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina, lançado pelo SESC. Eu pedi, inclusive, para a editora, para, nesse período, né, até amanhã, o livro vai estar sendo vendido com desconto a quem acessar na editora do SESC, né? Enfim, quem quiser, tem também em versão em e-book, mas sempre essa edição realmente ela está muito bonita, ela tem fotos de viagens, enfim, é uma bela edição. Acho que vocês vão gostar. Tem muita coisa. Ontem eu fui mais do ponto de vista teórico, né? Fazer uma recapitulação bem breve para quem não esteve ontem. As duas questões lançadas. Primeiro, o papel transformador da imaginação, que é necessário imaginar para a gente cultivar novos futuros. Aí eu abro até com aquela proposta dos agentes jovens da comunidade, numa dimensão mundo, né? Conforme foi apresentado lá na Academia de Ciências do Vaticano, para o Papa Francisco, a pedido dele, né? Há alguns anos, tem vídeo também, que estava participando e tudo mais, e também a dimensão no Brasil, ali, é tranquilo demonstrar que com 1/3 do chamado orçamento secreto, que é totalmente ilegal,
seria possível assegurar bolsa para 1 milhão de jovens, agentes jovens da comunidade, em milhares de organizações comunitárias do Brasil, recebendo um recurso razoável de R$ 6.000 no ano, né? Então, poderia ir R$ 600 por mês, ou organizando da forma que fosse. Então, só para a gente ver a dimensão, o Brasil ele tem recursos, ele usa mal os seus recursos, e a gente se cultiva pouco. E é necessário que, no processo de imaginação, a gente tenha a ideia abstrata para realizá-la, mas também tenha o domínio da técnica para poder transformar aquela ideia, por mais distante que possa parecer, em algo exequível. E é exequível essa ideia. Também o segundo ponto da discussão foi esse ponto de virada que a gente está passando no mundo e a identificação de que, a partir da América Latina, por uma série de condições colocadas ontem, a América Latina pode oferecer essa alternativa para o mundo por uma série de práticas vinculadas à nossa ancestralidade ameríndia, africana, né? Eu vou mais adiante aprofundar quais são essas bases conceituais e filosóficas, né? Mas agora eu vou tratar de algumas histórias. E o terceiro ponto da aula de ontem foi essa relação entre sistemas e vida, sistemas históricos, né? Toda a vida é organizada por sistemas, mas existem os sistemas históricos, conceituais, organizados pela sociedade. Quais são eles? Patrícia de Chile, graças por estar presente, que vi agora que tem a Patrícia. E quais são esses sistemas históricos? Mercado, Estado, igrejas, sistema educacional. Aí eles vão estabelecendo uma regra própria e vão encontrando seus reguladores, até o momento em que esses sistemas, no lugar de servir a quem os criou, né, no caso, a humanidade, eles ganham uma vida própria e determinam a forma de pensar da vida e das pessoas. Aí a questão da qual eu tenho me debruçado há anos, né, até a ideia, ao pensar o ponto de cultura, tinha muito isso, é encontrar um ponto, daí também ponto de cultura, um ponto de resistência e talvez de equilíbrio, né? Porque não é possível acabar com o sistema. Se acaba com o sistema, vai criar outro, né? Os sistemas eles sempre vão sendo refeitos, né? Mas é criar um ponto de equilíbrio na relação entre vida e sistemas, né? Então, basicamente, esse foi o debate de ontem. Aí houve também perguntas, questões em torno do Cultura Viva, que é o programa Cultura Viva, aí não tinha como deixar de colocar, né? Mas esse curso ele tem mais esse sentido conceitual, filosófico. Mas para a aula de hoje, eu achei que valia a pena entrar em histórias, né? E histórias profundas, né? Fazendo mesmo uma viagem à semente, a gente tentando produzir uma anamnese social. Essa é a intenção. O livro ele é dividido também em duas partes. Tem a parte conceitual, filosófica, e depois tem as histórias, do México até o Chile, passando aí por 11 países, né? Cada capítulo ou tem um país ou um determinado tema. Eu vou começar com uma leitura, porque acredito que é o mais interessante. Depois eu falo sobre ela. Ouçam com atenção, vale a pena. É um documento de 1222. Os portugueses nem haviam colocado os pés nessa terra. É uma carta. Carta dos Caçadores, também conhecida como Juramento ao Mandei. Os caçadores declaram: toda vida é uma vida. É verdade que uma vida aparece antes da existência de outra, mas uma vida não é mais antiga, mais respeitável que outra, assim como uma vida não é superior a outra vida. 2. Cada vida, sendo uma vida,
Todo prejuízo causado a uma vida necessita de reparação. Que ninguém incrimine seu vizinho gratuitamente, que ninguém prejudique seu próximo, que ninguém torture seu semelhante. 3. Cada um cuide de seu próximo, que cada um venere seus pais, que cada um eduque seus filhos, que cada um sustente as necessidades dos membros de sua família. 4. Cada um cuide do país dos seus pais, sobretudo o povo, porque cada país, cada terra que vê o povo desaparecer de sua superfície, tornar-se-ia saudosa imediatamente. 5. A fome não é coisa boa, a escravidão tampouco. Não há pior calamidade que essas coisas neste mundo. Enquanto tivermos a aljava e o arco, a fome não matará ninguém no Mandém. Se, por acaso, a fome vier a enfurecer, a guerra nunca mais destruirá as aldeias para capturar escravos. Ninguém mais porá um cabresto na boca de seu semelhante para vendê-lo. Ninguém será mais espancado ou executado por ser filho de escravo. 6. A essência da escravidão está hoje extinta. De um muro a outro, de uma fronteira a outra do Mandém. As incursões com capturas estão extintas a partir de hoje no Mandém. Os tormentos nascidos desses horrores se acabam a partir de hoje no Mandém. Que provocação esse tormento! 7. Os ancestrais nos dizem que o homem, como indivíduo feito de ossos e carne, medula e nervos, pele coberta de pelos e cabelos, se alimenta com comidas e bebidas, mas sua alma, seu espírito, vive de três coisas: ver o que ele quiser ver, dizer o que ele quiser dizer, fazer o que ele quiser fazer. Se apenas uma dessas coisas viesse a faltar na alma humana, ela sofreria e certamente se consumiria. Os caçadores declaram: cada um dispõe de sua pessoa, cada um é livre a agir, cada um dispõe dos frutos de seu trabalho. Assim é o juramento ao Mandém, destinado aos ouvidos do mundo inteiro. Bom, Mandém. O que é o Mandém? O Mandém era um império na costa oeste da África. Ali, se vocês olharem pelo mapa, ele pega a curvatura do Rio Níger. O Rio Níger é como o Rio Tietê aqui em São Paulo, que ele nasce bem pertinho do mar, mas de costas para o mar. Ele flui para dentro. No caso, o Níger, ele faz um arco, ele vai até o deserto do Saara, e depois ele volta e desemboca lá na Nigéria. E todo esse território, um grande território, que envolve área de floresta, área tropical e área desértica, ele foi unificado sob o nome de Império do Mandém. À época, inclusive, isso eu estou falando aí século 13, 12, 11, 10, algo assim, um pouquinho depois também. À época, esse foi o império mais rico do mundo. Há, inclusive, suspeitas de que um dos imperadores do Mandém ele atravessou o Oceano Atlântico e chegou aqui na costa da América. Tem povos de características de pele mais negra no México, que são os Totonaca, daqui a pouco eu falo deles, e também tem os chamados botocudos, que foram encontrados no período da colonização do Brasil. Ele dizia que o oceano seria como um rio maior. Era um rei muito, muito, muito rico e que tinha grande produção de minérios, né, e de ouro, mas não é sobre ele que eu vou falar hoje aqui. Hoje, o que eu quero falar é sobre a Carta dos Caçadores. Essa carta ela foi uma declaração unificada no Império do Mandém e que até hoje ela é recitada. Por quem? Pelos griots na costa da África toda. É essa carta.
Quando eu a encontrei, e assim, acho que, pelo menos eu não conheço nenhum outro livro aqui no Brasil que traga essa carta, para mim foi algo muito revelador, quase olha, eu fiquei em êxtase. Não sei se vou conseguir compartilhar essa quase epifania mesmo, porque é, não é a alegação nas aulas de história de que a escravização de negros na África aconteceu pelo hábito da escravidão e tudo mais. A escravização ocorreu em toda a humanidade, né? Foi uma chaga até aqui entre indígenas, né? Os Cadivel, eles aprisionavam outros indígenas e tudo mais, né? E então não tem um recorte racial, no mundo todo houve, né? Mas aí a justificativa da escravização aqui para a América era de que a população da África era mais habituada à escravização, até culturalmente, né? E eis que eu encontro esse documento de 1222, que é a primeira declaração de abolição da escravidão no planeta. E ela é lá, do Império do Mandei. Quem a recita são os caçadores e hoje os griots. E isso tem passado pela cultura oral, mas também está documentado, de geração em geração. Essa abolição da escravidão, ela foi revogada. Ela foi revogada numa outra Constituição, que é a segunda Constituição mais antiga do mundo, equivalente ali à Carta Magna na Inglaterra, que é a Curucan Fuga. A Curucan Fuga ela foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2019. Sabem qual que é a Curucan Fuga? É a Constituição que o Rei Leão ele outorga a, ao seu povo e que está lá no filme da Disney. Inclusive tem aquela pedra que se chama Curucan Fuga. A história do Rei Leão é uma história real. Ela é baseada na história de Sundiata Keito, que era o Menino Leão. E o Menino Leão ele passou até por aquelas aventuras, claro que a história lá da Disney, né? Ela faz de um outro jeito, então transforma todos em animais, tá? E que eu acho muito bonito, tudo mais. E, foi mais ou menos isso. O Sundiata ele foi expulso do reino, da qual ele era herdeiro, pelo tio dele, Sumioto, e ele, quando cresce, ele volta e reconquista o reino. E aí outorga essa Constituição, que é a Kurugan Fuga. Tudo isso eu comecei colocando para dizer que a gente precisa entender onde é que vem muito dessa raiz que, apesar de todo o holocausto da escravidão, todo o processo de dominação, de destruição da memória, inclusive os povos escravizados na África eram obrigados a darem voltas na árvore do baobá para se esquecerem de todas as suas raízes. Inclusive, eles eram misturados entre povos que falavam idiomas diferentes, que brigavam entre si, exatamente para não criar laços de solidariedade. Ficavam, em média, 40 dias acorrentados nos portos, na costa da África, ou então no arquipélago de Cabo Verde, aguardando serem transportados para um continente desconhecido, né? No caso, para a América. Né? Nesse período, inclusive, tem um dos portos que foi um dos que mais transportou escravizados, que é o Porto de Cachel, na Guiné. E o porto de Cachel chegou a transportar 1 milhão de pessoas ao longo do período da escravização. No total, foram 12 milhões de pessoas entre século XVI e XIX. Tá? E, 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 e aí, quando aconteceu esse processo de
em que os escravizados eles ficavam ali acorrentados nos portos e tudo mais, havia algumas pessoas que conseguiam entrar. Eram uns homens com os cabelos estranhos, uma roupa estranha, uns instrumentos musicais estranhos, falando um idioma estranho. Estranho para quem? Estranho para os colonizadores, sobretudo os portugueses, né? Que o grosso dos escravizadores eram portugueses. Tanto que aí no século XVIII, ou se chamava esses mercadores de escravizados de negreiros, ou também de brasileiros, porque era onde eles tinham a base ali da ação. E eles tinham receio de interferir em relação a esses homens, porque eles achavam que eram feiticeiros. Na verdade, eram sábios da cultura tradicional ali do Mandém, exatamente desse território, e que contavam história e que gritavam muito. Eles gritavam e gritavam, algo como: não se esqueçam dos seus ancestrais, não se esqueçam do seu passado. Declamavam a Carta dos Caçadores. Por isso mesmo, eles foram chamados por gritadores pelos portugueses. Daí, no século XX, ainda no final do colonialismo, principalmente estudantes de idioma francês, nesse território do Mandém, daí já está separado Senegal, os países da Guiné, tem o Mali, o Níger, são vários países. E é uma área que tem muita colonização francesa, então o idioma do colonizador é o francês, e alguns foram estudar na França. E esses estudantes quiseram unificar uma palavra para esses sábios, para essas bibliotecas vivas, né? Por exemplo, uma palavra é Djeli, que é em Bamako, que é do idioma do Mali, tudo mais. Mas em cada lugar tinha um termo diferente. Foi quando esses estudantes resolveram, a partir do português gritadores, criar a palavra griot, com T, que depois a gente abrasileirou para griot. O grito, ele sempre esteve presente nesse processo de transmissão de cultura. E reparem que quando começa uma capoeira, há o grito da capoeira. Quando uma escola de samba ela entra na avenida a partir do grito, o grito do samba. É o grito dos gritadores. É como se houvesse ao longo de tempo, né, que a gente vai perdendo, às vezes, essa referência da história, mas ao longo de séculos vai se mantendo aquela sabedoria ali que está em dormência, ancestral, é ela que permite que a gente volte. Né? E quando a gente consegue fazer florir de novo essa semente que está ali em dormência, a gente vai alcançando processos de emancipação. Bom, eu comecei exatamente pela Carta dos Caçadores e por essa história dos griots para falar da importância do fio da ancestralidade, que foi algo que nós tocamos ontem também. Quando a gente puxa esse fio da ancestralidade, mas puxar exige assim um cavocar muito grande, porque são histórias de avós, histórias de mestres que nós fomos conhecendo, que nem sempre são contadas de uma maneira ordenada, né? Com um você pega um ponto, com outro você pega outro ponto, depois vai juntando, né? Isso é o nosso papel, são camadas e camadas e que a gente vai puxando, 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 até chegar em documentos como esse. Meu desejo seria que uma carta como essa fosse lida, tivesse presente em todos os livros didáticos aí para as crianças. Inclusive porque ela é uma carta bonita, ela é poética. O próprio filme da Disney, né? Ele pode, quando a gente conhece essa história, a gente pode dar uma aula de história na sala de aula aí para as crianças de uma outra maneira, passando o filme e contando a história do Mandem. Dessa história do Mandem,
Eu vou aqui pegar um trechinho do livro, né? Bem curto, não quero também ficar lendo coisas para vocês, mas, enfim. Então, partindo disso, né? Os griots que atravessaram o Atlântico em Holocausto são depositários desse juramento ao Mandem, ou Carta dos Caçadores. A revolta dos malês, levante acontecido em 1835 na Bahia, que assustou os senhores de escravizados de todo o Brasil, recebeu essa denominação porque os revoltosos eram originários do Mandem, ou Mali, a terra do Lei-Leão. Luísa Maim, mãe de Luiz Gama, o escravizado que se torna advogado para libertar escravizados, foi uma das lideranças desse movimento acontecido na Bahia. Foi uma rainha leoa. São memórias ancestrais, perdidas no tempo, recuperadas nos pequenos gestos, nas cantorias, nas brincadeiras e nas histórias de avós. O significado da cultura viva é esse, de a gente conseguir fazer esse processo de aproximação. Ela está presente na ancestralidade africana, mas está presente na ancestralidade ameríndia. Existem vários mestres transmitindo a cultura em todos os cantos. Eu vi que a Maria Santana levantou a mão, eu só termino aqui e eu já é sobre som, pensei que era alguma coisa. Então já está resolvido, pelo que eu entendi. Está me ouvindo? Ou será que eu que apaguei? Não apaguei nada. Na verdade, as culturas ameríndias também são transmitidas dessa forma. Quando nós vamos numa aldeia lá no Xingu, no final da tarde, todas as tardes, acontece um processo de contação de histórias, uma verdadeira ópera no centro das aldeias, em que se conta história, e reconta, e reconta, e reconta. É algo. O Darcy Ribeiro, quando ele esteve com os indígenas, até teve com os Cadivel, né? Ele, que é no Mato Grosso do Sul, ele disse que ele encontrava facilmente indígenas que conseguiam contar até a 30ª geração de ancestralidade. Eu paro na minha bisavó, Elisa Seleguin, que veio do Vêneto, lá da Itália. Tá. Paro nela, eu não sei, eu não consigo puxar o fio além da minha bisavó. Vocês também façam um exercício com vocês. Mas com os povos indígenas é muito comum contarem histórias de, nem sei qual seria o tetravó, alguma coisa assim. Por que tem essa repetição e esse exercício da contação de história permanente? Exatamente porque são culturas transmitidas pela oralidade. Então, a memorização é algo muito importante. A memorização ela traz também um outro elemento que é muito importante, que a gente vai pegar aqui agora, que é o do sagrado da palavra. É a palavra sagrada mesmo, a palavra empenhada. Que até os mais velhos têm isso, não tem? Ainda hoje aqui. A palavra de honra, né? A palavra sagrada. Não, a gente, quando criança, assim, você não podia mentir, né? Ser mentiroso era uma ofensa muito grande, né? Uma criança. Você é mentiroso, né? Hoje isso se perdeu, né? Tanto que até esse ambiente assim mais intenso de fake news, de mentiras, de distorções narrativas, manipulações narrativas, hoje ele é até um valor normal. As pessoas fazem como se fosse algo simples. Para povos tradicionais, desonrar a palavra era como desonrar a própria vida. Era preferível morrer a desonrar a palavra. A palavra tem uma força, porque ela tem uma força de ação. Esse é um outro ensinamento que a gente pode puxar dessa cultura ancestral. Mas eu vou parar por aqui, são 19h41, e vamos assim, se vocês tiverem algumas perguntas, podiam se inscrever, e aí eu passo para uma segunda parte, que vão ter 3 partes hoje a aula.
Então, eu não queria fazer como ontem, que eu fiz vocês ficarem até 9h30, ficou muito tarde. Então, hoje a gente vai tentar encerrar às 9h, né? Querem abrir? Pode ser? Pode ser, Marcelo? Se alguém quiser levantar alguma pergunta sobre isso. Eu tenho uma pergunta para provocar aqui as pessoas que não estão querendo perguntar aqui, não vi nenhuma mãozinha levantada. É que acho que eles estavam pensando que eu ia fazer igual ontem, eu falei até 8h15. Tava boa a história que você estava contando aí. Acho que a galera meio que falou, ele parou de contar a história. Aí estão começando a pensar. Bom. A história tem essa magnitude, né? Mas a minha pergunta é simples, sério. Quando você acaba se tornando, a palavra intérprete é feia, a palavra mediador pode ser feia, mas não encontro essa palavra. Mas você também acaba sendo, melhor, um diplomata, uma diplomacia, ou um intérprete, ou um tradutor. São todas palavras, quando você vai pegar o campo semântico delas, elas são... Mas esse mediador de mundos, né? Porque você traz toda a sua carga intelectual e, ao mesmo tempo, de toda essa trajetória que você tem como pesquisador também, e como intelectual, escritor, para protagonizar essas narrativas que muitas vezes não estão nos livros. Uhum. A questão é, como gestor público e como escritor, quais os desafios de cumprir esse papel de estar conectando esses mundos e expondo essa questão, né, desses sistemas de dominação e poder, desses sistemas da vida, transversalizando isso enquanto filosofia, que eu acho que você também acaba construindo uma certa filosofia sobre isso, e refletindo isso também em políticas públicas e pensamentos para a construção de ações sociais, culturais. Mediador de mundos. É que o mestre Lumumba ia falar assim, só lembrando aqui que é o mestre do série também. Mediador é o que media a dor. Tradutor é o que traduz a dor. É verdade, né? Aprenda, meu filho, que você tem que dividir a palavra sempre no mínimo em 3 para você se mas enfim, não tem palavra melhor. Deu para entender, sim. Acho que tem 2 aí que estão inscritos também, né? Vamos pôr todo mundo junto. Vamos ver aqui qual que é a ordem. Deixa eu ver. Salve, Juninho. Bom te ver, não sabia que estava aqui. Estou vendo aqui o Fábio, o Celso primeiro, Celso dos Santos, depois o Júnior, depois a Cláudia. Estamos nessa ordem. Vamos na levada de 5? Vamos, né? Mais alguém? Ou então, peraí. E aí a gente já... Então aí, ó, Celso, está contigo, depois a gente vai para o Júnior Fabri, depois para a Cláudia, e quem mais ainda? A gente tem ainda mais 2 inscrições, tá bom? Vamos lá, Celso. Ok, estão me ouvindo bem? Sim. Eu estou ouvindo. Tá. Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Celso, eu moro na Praia do Cassino, na cidade do Rio Grande, a 200 quilômetros da fronteira com o Uruguai, bem ao sul do Brasil. Eu lembro de você, Celso. Pois é. Nos encontramos várias vezes. É verdade, eu até fiquei de visitar vocês e não fui. É um lugar que eu me arrependo de não ter ido. De 2004 a 2012, eu fui um dos coordenadores do Ponto de Cultura Arte Estação, aqui na Praia do Cassino. Nesse período, eu participei de todas as teias, né? E participei da teia regional também em São Francisco do Sul. De 2013 a 2015, eu fui secretário de Cultura aqui da cidade, né? E agora eu estou mais centrando força na questão da agrofloresta. Nós estamos criando uma associação, né, de agrofloresta aqui da metade do litoral sul do Rio Grande do Sul, que vai do Chuí, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande e São José do Norte. Né? A minha pergunta, Célio, ela é uma pergunta simples, né? Eu gostaria de saber assim, o porquê os países de língua espanhola adotaram o termo cultura viva como cultura viva comunitária. Existe diferença de conceito
entre esses dois termos. Uhum. Ok. Vamos lá? Essa pergunta é ótima, hein? Vamos Boa. lá. Agora, minha colinha aqui. Júnior Fabri, contigo. Júnior Fábio. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, não, boa noite, né? Estou aqui acelerado. Tudo bem, sério, prazer revê-lo. Prazer, Juninho. Sério, uma coisa que você comentou e eu fico também me perguntando, né? E às vezes a gente até desanima, né? Todo esse contexto político, social, né? A gente vê trabalhadores defendendo, que mais sofre, né? Defendendo esse atual governo, né? E a gente chega uma hora que desanima, né? Que cai naquela questão que você comentou da ancestralidade, né? Que eu vejo assim, né? Só para você dar uma luz também, né? Dar uma palavra de esperança, isso que eu gosto do Célio, né? Ele sempre me enche de esperança quando eu ouço, né? E essa questão da gente não conhecer, né? A nossa história, inclusive a história familiar nossa, né? Como você acabou de falar aí, de povos indígenas que conseguem contar gerações e gerações, a gente não consegue contar dos nossos avós, né? É diferente um pouco dos orientais, que pelo menos o que eu tive contato já tem essa ligação mais com seus ancestrais. Por que você acha que isso acontece na nossa sociedade, né? Essa correria nossa, da gente acabar cada um vendo seus problemas e as famílias não se reúnem como se faziam antigamente. A questão também pouco que eu tive na Bolívia, no Peru, a gente vê, por exemplo, aquela coisa interessante que eles têm da cultura deles, né? De eles terem essa esse orgulho, né, de defender o que eles têm ali, né? E aqui na nossa região, por exemplo, a cultura caipira é visto como chacota, né? A gente não tem essa defesa, né? Então, eu queria saber de você como historiador e se tudo isso reflete o que a gente vê hoje, né? De trabalhadores que não têm noção e acaba defendendo um governo que está ali. O cara não consegue ir no mercado com 300 conto comprar meia dúzia de sacola, mas fala, não, ele está fazendo o melhor possível, né? Isso tudo vem refletindo aqui, como historiador, o que você pode nos dar essa luz? Porque acaba nos desanimando, né, nessa luta. Chega uma hora que você fala, meu, o povo tem que comer asfalto, porque não dá mais, né? Não tem como, né? Queria só uma palavra de esperança e de conforto nesse contexto todo, trazendo com o que você trouxe, fazendo com que você trouxe esse link. Obrigado. Obrigado, Juninho. Muito bem. Claudinha, contigo. Gente, boa noite. Ei, Célio, tudo bom? Oi, Claudinha. Tudo jóia. Aqui, eu amei a Carta dos Caçadores. É isso? É assim que se fala? A Carta dos Caçadores, o juramento do Mandem. O juramento do Mandem. Pois é. Quando você citou ela aí agora, você Ou acha... Mandinga também, às vezes usam Mandinga, né? Sabe que Mandinga era o Império Mandinga. Sim. Que virou como se fosse uma feitiçaria, né? Assim, na verdade, é relativo ao Império, que é esse mesmo, é o Mandem. Onde que a gente acha ela? Por enquanto, só no meu livro, não é que eu estou fazendo propaganda. O livro que você... O seu livro? Que ótimo. Não, sabe por quê? Porque como você está citando e está dizendo isso, é muito legal a gente poder estar trabalhando com os pontos, tá incentivando essa questão mesmo da ação griot, da questão das histórias, não é não? Eu acho que isso seria uma forma de estar instigando, impulsionando os pontos a trabalharem mais essa questão. Eu fiquei pensando nisso aqui agora,
Vou entrar no site do Sesc e vou comprar ele, porque eu não comprei ele ainda. Vou comprar porque eu acho que a gente pode dar uma... vou esperar você falar o que você acha que a gente pode fazer. Tá. Deixa eu fazer um pitch aqui. Pessoal, nossa, eu estou todo marqueteirinho, né? Eu vi alguém que escreveu aqui que eu achei bem interessante, aqui eu li. Eu vou ver rapidinho aqui. Pessoal, a gente vai soltar o link agora nos grupos, em vários grupos, o link da promoção do livro do Célio, que vai só até amanhã. Então, assim, não dá nem muito tempo de pensar mais. Pedir para vocês também mobilizarem para circular nos grupos de WhatsApp esse link. Terminou a aula, a gente vai soltar o link com essa promoção. O livro não é nem o Célio que decide o preço, quem decide o preço é o Sesc, né? E ele está de R$90 por R$45, né, Célio? Aqui para o curso ficou 55. 45 estava para o Festival da USP. 45, aí acabou no domingo aí que eu pedi para, como tinha o curso, eu pedi para abrir especificamente para o curso. Ficou 55. 55. Tem que escrever alguma coisa assim, tipo curso? Não. Então a gente vai soltar o link certinho aqui para todo mundo e vocês vão soltar e pedir para que vocês também mobilizem outros grupos, tá? Vai ser um textinho aqui fazendo essa convocação aqui. Mas não tem nada a ver, eu fico até sem graça, não tem nada Por a ver. Por isso que é eu que estou fazendo, não é você. Você fica aí com a sua timidez. Só pedir para dar o desconto. Fiz o cadastro, mas... Vamos lá. Perguntas aqui. A Lúcia, né? Acho que deve ser essa que o Célio tem falado aqui. Estou gostando. Vou falar para ela. Vargas Llosa, tá? Mário Vargas Llosa chama de gritador das populações indígenas da América do Sul. Daniel Mutucurucu diz que a narrativa tem que ser sentida como experiência e é uma forma de invocar a ancestralidade porque a palavra tem força. Walter Benjamin fala da morte da narrativa quando não há intercâmbio das experiências. Como Cultura Viva lida para ativar essas narrativas no mundo tão capitalista? Que estratégias os grupos podem ter para alimentar essa cultura oral? Exato. Bom, eu vou começar do fim para o começo, eu termino com você, então, tá, Marcelo? Mas exato, a Cultura Viva sempre teve essa preocupação. Até o termo griot, ele era desconhecido no Brasil. Antes da Cultura Viva, um outro conhecia o griot, afrancesado, né? E ele não era popularizado, né? Ele foi popularizado como política pública, olha só que coisa bacana. E como prática mesmo, houve as bolsas, houve pedagogia griot, né? O pessoal lá de Lençóis, tudo mais, e que foi disseminando. E sempre também com uma preocupação, pelo menos no tempo que eu estava como secretário, de universalizar essa experiência de transmissão da cultura pela oralidade e a partir de uma matriz africana, né? Porque um dos efeitos do colonialismo é que só o continente europeu se coloca como universalizante. Ele pega os valores, por exemplo, democracia. A democracia nasceu onde? Nasceu em Atenas, nem na Grécia, mais especificamente em Atenas. O que era a democracia ateniense? Era a democracia de um lugar em que apenas os homens proprietários, né, os aristocratas, decidiam. Eles tinham um jogo que era uma luta de morte, que era o chamado pancrário, que podia furar o olho do outro, morder a orelha, arrancar a orelha, matar o adversário. Eles tinham meninos aí de 10, 11 anos para o seu deleite sexual. As mulheres não tinham voz, os trabalhadores também não, mas é dali que nasce a democracia. Se a gente olhasse uma cidade, uma civilização, com o olhar de hoje, né? E não sabendo que era lá na Grécia, né? Que a gente já tem essa ideia de que um berço da filosofia, do pensamento, se fosse outro lugar, e a gente visse essas práticas, muito provavelmente nós diríamos, mas que gente selvagem, que gente, né? Não tem nada de civilizado, não tem nada democrático. Então, vocês vejam que, apesar disso, essa experiência, de fato, se construiu a democracia a partir dali da Grécia. E ela se torna uma experiência universal, como outras também.
Em todos os povos há experiências, há práticas, há éticas, há filosofias que podem ser universalizadas e transpostas para outras civilizações, né? E isso é bom, porque isso fortalece a cultura do encontro. Mas o colonialismo impede que a gente pense nessa possibilidade. Os griots, por exemplo, na prática como política pública com a cultura viva. A gente tentou exemplificar como uma universalidade, pelo menos assim. Talvez nem todos viram disso, às vezes achavam mais que devia ser uma afirmação da ancestralidade africana. Eu, particularmente, pensava diferente. Mestre de tambores. Tem como... obrigado. Um mestre de tambores lá de Taiko é um griot, e é de origem nipônica. Ou aqueles ucranianos que fazem aqueles ovos pintados, que no Brasil sempre ganham os prêmios do ovo ucraniano, que nem é tão reproduzido mais na Ucrânia, né? É um griot também. Todos esses conhecimentos ancestrais. E era bonito quando essas outras culturas se apropriavam desse sentido, porque é o sentido da universalidade. Lá acho que lá perto da Lagoa dos Patos, qual que é a cidade que eu tive? São Lourenço do Sul. Eles tinham uma proposta de fazer um coral afro-pomerano. Eu não sei se foi para frente. Eu fui muito entusiasta dessa ideia, que tinha um ponto de cultura com os pomeranos e um ponto de cultura com quilombolas. E eles não se falavam, apesar de estarem próximos. Os pomeranos se achando superiores, né? Até que eles descobrem que o pomerano é um eslavo que foi germanizado. E eslavo vem de escravo. E praticamente a cultura dos pomeranos ela não resistiu mais ali na Alemanha ou na Polônia. Agora ela volta inclusive, é uma base nazista grande, assim, a forma de pensar. Mas aqui, à medida que você promove essa irmandade, né, em que o pomerano, que se acha lá um europeu germânico, e nem era um eslavo, e era escravizado, e era usado na infantaria, mesmo na Segunda Guerra, todos iam para a infantaria para morrer logo, e praticamente foi dissolvido, até o idioma pomerano. Ele tem mais aqui no Brasil do que na Alemanha, no Espírito Santo, Santa Catarina. Tá? E ele começa a se encontrar com uma comunidade remanescente de Quilombo, e a comunidade remanescente de Quilombo também se encontra com ele, e eles começam a trocar e a se encontrar na humanidade. Eu entendo que é algo muito positivo, né? Então, trabalhar essa experiência dos griots na sua dimensão da universalidade é algo que vale a pena. Outra também, até como um exemplo, né? Já que a gente está indo em cultura africana. A justiça restaurativa, que hoje está aí pelos aparatos de justiça, né? Que é toda feita. Ela é baseada no quê? Na filosofia do Ubuntu. É força e movimento do Banto, né? A palavra, né? Ubuntu, que é a minha humanidade, ela só se realiza na relação com a humanidade do outro. Essa filosofia, essa ética, foi a força motriz para a superação do apartheid sob o governo do Nelson Mandela. E o Desmond Tutu, o bispo, né, arcebispo, lá, Nobel da Paz, que foi o coordenador da Comissão de Justiça, Verdade e Reparação, ele utilizou da filosofia Ubuntu para criar um método que deu origem à chamada justiça restaurativa. Tem até num livro dele, o livro do perdão, vale a pena. Eu acho que não tem. Tem em português, se vocês procurarem em sebo, deve achar, mas eu não sei se tem. É muito fácil, mas vale muito a pena. Ela vai nesse sentido. Mas notem que raramente alguém fala que a justiça restaurativa ela tem por base uma filosofia e uma ética africana, né?
Se tiver alguém aqui de direito, por favor, diga se ouviu alguém do direito falar isso. Mas essa é a base. Então, olha, é a universalidade. Da mesma forma que a democracia. Quando a gente fala de democracia, nós não estamos nos remetendo àquela democracia lá dos aristocratas de Atenas, né? A gente está se remetendo a um outro conceito, então também muda, mas puxou pelo universal. E aí, indo para o Juninho, a consciência da ancestralidade, ela é a tese que eu advogo, viu, Juninho? Assim, quando a gente puxar esse fio da tradição, a gente vai conseguir encontrar a nossa emancipação, sobretudo num continente como a América Latina, marcado pela colonialidade. Colonialidade, ela pressupõe destruir o conhecimento do outro, desumanizar o outro, para impor um processo de dominação, de modo que esse outro pense com a cabeça de fora. Se olhar, é assim que ocorre no Brasil hoje, né? O pessoal está lá olhando para Miami, olhando para não sei o quê. Antes era para Paris, antes era para Coimbra, para Lisboa, sempre pensando com uma cabeça de fora, né? E não consegue aí estabelecer relações próprias no seu lugar, na sua vida. Então, o meu ponto de esperança é que a América Latina, talvez você não teve ontem aqui, ela reúne, por uma série de razões, condições para que a gente encontre alternativas de superação dessa crise. Colapso climático e todos esses tumultos aí que estão havendo, inclusive esses horrores aí de fascismo, né? E tradicionalismo conservador, né? Verdade, até falando sobre isso, o tradicionalismo ele pode ser conservador. Na maior parte das vezes ele é assim. Tanto que a extrema-direita é que utiliza mais da referência das tradições. TFP, por exemplo, tradição, família e propriedade. Esses movimentos todos do Steve Bannon, Olavo de Carvalho, eles se definem como tradicionalistas, né? Por quê? Porque eles buscam uma tradição que é inexistente, uma tradição idílica inventada para propor uma imutabilidade. Tanto que eles são conservadores. Quem quer conservar o mundo injusto quer conservar a injustiça, tá certo? Num mundo sob o racismo, se eu sou conservador, eu quero conservar o racismo. E assim sucessivamente, um monte de coisa. Mas a tradição também, ela é, no meu modo de ver, pela experiência da cultura viva, no Brasil e na América Latina, o meio de dar um sumo para a superação dos problemas. A Carta dos Caçadores, né? Usar o que fazer com ela, né? Olha, está aqui, e você sabe que até o meu outro livro eu boto em Creative Commons até, né? Tá, do ponto de cultura é só baixar em PDF gratuitamente, né? Esse aqui tem uma edição mais cara, exigiu um investimento grande, então saiu a edição pelo SESC, enfim, ele tem um custo, né? E é necessário até para viabilizar, mas tem também o e-book, mas trechos, eu fui liberando trechos do livro, quem quiser, inclusive, procura lá no site Outras Palavras, que tem vários pedaços de capítulos que eu fui liberando, de histórias e tal. Não está Carta dos Caçadores, mas o ideal seria que alguém pegasse, reproduzisse. Eu acho que essa carta tinha que ser lida em sala de aula, no meu modo de ver. Toda criança tinha que conhecer essa história, porque é bonita. E junto também, as crianças podiam até declamar a Carta dos Caçadores, e ter historinhas, assistir o Rei Leão, e aí puxar por outra história, mostrar tudo isso, porque é assim que a gente faz, uma relação de afeto, de conhecimento, que aí a gente começa a mudar a chave, né? Não sei se é essa a esperança que o Juninho queria, mas você muda a chave por aí, né? Na Bolívia, que você falou, né? Eu até tenho buscado entender, assim, como é que houve um golpe de Estado na Bolívia em 2019 e em um ano eles conseguiram superar isso. Foi até um golpe bem pesado, com mortes, tudo.
da população, tudo mais. Como é que eles tiveram essa força, né? Ao meu modo de ver, foi quando os golpistas começaram a profanar a bandeira da Uipala, que é a bandeira ancestral andina. Não foi nem pelo Evo Morales, porque tinha gente que não gostava do Evo Morales, mesmo no campo popular. Porque ele já está querendo, convenhamos, né? Queria ficar já 4 mandatos, aquelas coisas todas. Então, mas quando profanaram a bandeira, aí o povo se uniu em torno da bandeira da Uipala, né? Aqui no Brasil, lógico que lá é uma população mais homogênea, né? Mas aqui no Brasil a gente não tem essa Uipala, esse ponto de identidade. Mas a gente tem, é que nós não a encontramos. Então a gente tem que ir em busca dela, né? Por que CVC, né? Cultura Viva Comunitária na América Latina. No começo, Celso, até quando o pessoal colocou, eu falei, é desnecessário, porque se a cultura vive, ela acontece na comunidade. Eu também tinha um certo preconceito com o comunitário, vou ser sincero. Porque, às vezes, esse senso de comunidade ele é muito conservador também, né? Fica dentro de si, dentro do seu grupo, tá? Então, eu tinha um pouquinho de pé atrás. Mas aí eu fui vendo que a América Latina, e hoje eu sou totalmente a favor, é cultura viva comunitária. Eu fui vendo que na América Latina nós só conseguimos enfrentar o colonialismo, só conseguimos sobreviver, como vários povos aí, povos ancestrais, a partir do comunitário, das relações comunitárias. Isso é o que tem de mais bonito nesse nosso continente. O mutirão, por exemplo. O mutirão vem do motirô, do tupi, né? Ou a minca, né? Do quichua também, que é a mesma coisa. É um processo de trabalho comunitário, estabelecido nas relações de confiança. Isso está na cultura caipira, está nas diversas culturas, né? É o povo se ajudando. Vamos ver agora aqui mesmo na pandemia, o quanto não houve de relações de auxílio mútuo entre o povo, né? Exatamente por esse senso de comunidade. Quando se quebra o senso de comunidade, as pessoas ficam cada vez mais individualizadas, e é o que ocorre hoje. Na sociedade como a brasileira, ela tem quebrado esse senso de comunidade, né? Há até ódios, né? Que são como com a política de instigação dos ódios e das diferenças. Então, é necessário restabelecer esses vínculos de comunidade, mas de a comunidade ir além dela própria como comunidade e ela se encontrar com outras comunidades. Tem um povo que eu tenho estudado, até tenho escrito sobre eles, e que eu vou publicar aí, que vai ser a minha tese, tá, na USP, são os Axaninca. E o povo Axaninca, que veio lá dos Andes, moram uns 50 mil Axanincas do lado peruano e 1.000 do lado brasileiro. Né? Eu analisei esse do lado brasileiro. Né? É um povo que conseguiu compreender, inclusive ele encontrou a identidade deles quando eles começaram a praticar a alteridade. Eu vi isso até pelo ponto de cultura deles. Quando eles ganharam o ponto de cultura, foram um dos primeiros, lá em Marechal Thaumaturgo, no Acre, eles resolveram fazer o ponto de cultura não na aldeia deles, mas na cidade. Não para o povo Axaninca, mas para o povo da cidade, para estabelecer uma conversa e uma alteridade também. Hoje, para vocês terem uma ideia, o prefeito da cidade é Axaninca. Mas, enfim, aí eu puxaria para uma outra história. Eu analisei ali uns 15 anos com eles e acho que é um bom exemplo de um povo que pratica, que encontra a alteridade, mas a alteridade caminha ao lado da alteridade, que é se ver no outro. Né? Por último, aqui do Marcelo, o que colocou como mediação, né? Tem que ter mesmo. Até mediador é bom, né? Porque são dores, são todas essas dores que a gente tem, que o mundo tem. Então, é bom que tenha mediações de dores também, né? Bom, o mestre Lumumba é um sábio e ele foi meu mestre, eu conheci ele quando eu tinha 16 anos. E
Então, eu acho que eu não tinha ouvido um mediador, mas acho que vale a pena também. Então, na verdade, a gente precisa fazer essa mediação, esse encontro entre mundos, e na política pública é, é necessário ir além desse tecnicismo. Hoje ela está totalmente impregnada por um tecnicismo. Esses organismos internacionais, mesmo processo de formação, é tudo, bota nos quadradinhos, focalização. Veja, eles trabalham com essa ideia de focalização, como se fosse a melhor política do mundo. Ela não é. A gente precisa se reencontrar na universalidade, na universalização de políticas. Veja a eficiência de um SUS, que é uma política pública baseada na universalidade, né? O significado que ela teve. A pandemia mostrou isso. Sem uma ação de universalidade, você não sairia da pandemia, não enfrentaria a pandemia, mas outras coisas também. Então, eu penso que uma política pública ela deve partir dessa perspectiva primeiro, da transformação social, porque você, num mundo injusto, você se conformar com a injustiça é uma rendição, no mínimo. Estou aqui medindo a palavra. Mas é uma covardia que se faz com os injustiçados, com os excluídos, com os espoliados, com os abandonados. Então, se a gente busca um espaço mais amplo de poder, de gestão no Estado, ele tem que estar a serviço da alteração desse quadro de injustiça. Então, esse é um elemento. Segundo elemento, a possibilidade da vida em comunidade, restabelecer esse sentido de vida em comunidade, e em que várias comunidades interagem entre si, até para que a gente consiga superar a ideia, inclusive, de comunidade humana, e ir para uma perspectiva mais biocêntrica, e não antropocêntrica. E sobre isso eu vou falar amanhã, amanhã eu pego pelos ameríndios e vou pegar pelo bem viver, né? Hoje eu peguei pelos griots aqui, por processos educativos. Então, não vou me antecipar para de amanhã. Mas a necessidade da política pública está a serviço disso. Acho que nós perdemos o pé. Até aqui no Brasil, muito desse golpe de 2016 ter triunfado, é porque já havíamos perdido o pé antes. E fomos perdendo o sentido de uma ação de transformação. E sempre aquilo, encantamento. Sem encantamento, não tem transformação possível. Tá bom? Posso passar para a segunda parte? Então, vamos lá. As formas de transformação. A humanidade, ela sempre trabalhou nessa perspectiva ou da continuidade ou da ruptura, não é? De um lado você quer permanecer e de outro você quer ter uma mudança. Mas nos últimos 200 anos, a gente passou a ter uma ideia de que as mudanças elas se davam de uma maneira brusca, né? Que seria por uma revolução, né? Eu continuo acreditando na revolução e por isso luto. Mas eu vejo que a forma da revolução ela é diferente, ela é mais uma forma em metamorfose. Então, ela acontece num processo em que é como uma metamorfose mesmo de uma borboleta, em que a lagarta está ali no casulo, vai se transforma em pupa, depois vira uma borboleta. Vai nascendo, é o novo que vai nascendo, é um processo de gestação um tanto quanto lento, doloroso, mas em algum momento ele tem que ser cultivado. O desafio é cultivar e acelerar o processo também, né? Porque a gente também não quer ter mudança quando a gente estiver morto, né? Também pode ser, vamos fazer para as próximas gerações, mas a gente também quer ver algumas mudanças, né? Então, eu diria que assim, é uma intransitividade de mudança. Aí aqui eu vou ler, aqui não é meu, é uma citação do
do James Clegg, que é sobre um livro bem interessante, Caos, a criação de uma nova ciência. Ele fala, ontem eu falei dos sistemas, né? Aí aqui com o Gleick, né? Que ele é matemático, né? Ele. Então aí ele fala sobre os sistemas quase intransitivos. Um sistema quase intransitivo evidencia uma espécie de comportamento médio durante muito tempo, flutuando dentro de certos limites. E então, sem qualquer razão, passa por um comportamento diferente, ainda oscilante, mas produzindo uma outra média. É muito o que a gente vê na meteorologia e nas mudanças climáticas agora. E quando a gente pegar esses furacões, tudo isso que estão acontecendo, né, a gente está nessa quase intransitividade. Tanto quando o pessoal põe essas marcas, 1,5 de temperatura, 2, 2,5, 3, não é à toa. É porque a ciência já sabe que vão ocorrer mudanças qualitativas muito grandes na natureza. E a gente vai sair perdendo, né? Como humanidade, né? Porque a natureza é mais forte. Então, é um processo de permanência e revolução que vão se intercalando em momentos de violência, de beleza, de permanência, imutabilidade e também invenção, né? E o novo só prevalece, se sustenta, quando resultado de um profundo processo de gestação e cultivo. Por isso, metamorfose. Então, um papel também que a gente teria na construção de políticas públicas seria esse cultivo para metamorfosear processos, né? Em que vão interagindo territórios em rede de intercâmbio, e aí esses territórios vão ganhando uma autonomia relativa. A ideia do ponto, vocês vejam que é bem nesse sentido, né? Autonomia, mas é uma autonomia ainda relativa, né? E aí pode ocorrer de ter uma aceleração de processo que a gente não controla, né? E as formas organizativas, elas também têm que variar conforme essa perspectiva. Se a gente quer uma mudança, uma transformação e metamorfose, a forma de organização também tem que mudar. Ontem eu falei, né, do poder como algo relacional, em que você delega poder para alguém concentrar muito poder. E aí fazer alguma coisa, fazer uma pirâmide, fazer um canal de irrigação. Pode-se fazer uma coisa boa, mas eu digo, é um poder concentrado, né? E ele é sempre piramidal, assim, né? Eu diria que aí, da mesma forma que a gente fala do colonialismo, a gente tem que falar do patriarcado. O patriarcado mudou a chave de a humanidade pensar também. Essa mudança foi mais ou menos ali também na Revolução Agrícola, no Neolítico, né? Há uns 10 mil anos atrás. E ele sempre nos orientou nessa forma mais reta. As formas nesse quadro de metamorfose, elas têm que ser mais orgânicas, mais na forma de um útero, eu diria, e menos na forma de um falo. Então, ela é mais acolhedora nesse sentido, né? Falando do feminino, não da mulher especificamente, ou do homem, mas são os formatos, estão nas relações, e é assim que eu entendo que deveria ser uma outra forma de política, mesmo de organizações nas coletividades, e até que a gente conseguisse superar essa dimensão do ser coisa, né? Porque sob o capitalismo, tudo e todas as nossas relações, elas se transformam em coisa. Tudo. A gente vira coisa, né? A gente é uma mercadoria para trabalhar, né? Vende a força de trabalho, antes como assalariado, agora como PJ, né? Mas, enfim, a gente vira coisa. Então, o desafio é deixar de ser coisa, né? Eu acho que ninguém quer ser coisa, mas nós somos uma coisa para produzir, uma coisa para consumir. Então, esse seria o desafio. Eu ia passar agora para o México, para os Totonaca, e que aí sobre educação.
Vocês querem... Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Renato. Turino, boa noite a todos e todas. Renato. Turino, então a gente pode falar então numa praxis da cultura viva aí, pensando aí nessa aliança entre conceitual e de uma prática que ela vai se formando e se consolidando em ações, né? Eu diria que sim, viu, Renato? Porque, e assim, como um conceito, não como política pública, não é isso, não é o programa, assim, mas como um conceito, né? O conceito cultura viva. O que é a cultura viva? Seria até uma redundância, porque toda cultura seria viva. Mas não é. Tem cultura que se burocratiza, que se fossiliza, que se mercantiliza. A cultura viva seria aquela cultura que se recusa a ser coisa, a ser coisificada, né? E aí é a busca desse sentido mais vital, assim, de humanidade ou de vida, né? Sair até da perspectiva de humanidade. Cultura viva seria natureza mais cultura igual a cultura viva. Vocês sabem que para a antropologia, uma definição clássica aí de cultura é que cultura é o oposto da natureza, porque a natureza é, e a cultura é o que dá sentido à natureza, né? Exige a elaboração mental das pessoas para que a cultura aconteça. A natureza, ela existe em estado de natureza. Para os povos ancestrais, não há essa diferenciação. A cultura é natureza. Ela é resultado assim da vida, do lugar, dos montes, da relação com os pássaros. Tem até um conceito, né, que foi estudado assim pelo Viveiros de Castro, mas que ele é mais amplo. Ele deu o nome de perspectivismo xinguano, mas eu vi que está presente em todos os povos aqui da América, né? Até os Inuits lá no Alasca, na Groenlândia. Ele diz que aí no caso dos xinguanos, né? Estudou com o Zé Alapti, eu também tive um tempo com o Zé Alapti. E aí ele diz que para os Zé Alapti e outros povos do Parque Nacional de Xingu, da terra indígena do Xingu, não existe o conceito de humano, porque o humano está sempre em perspectiva. Se uma onça me vê como humano, né, a onça é que se percebe como humana, e eu sou a caça. Se um porco do mato me vê como um caçador, eu sou um monstro, e o humano é o porco do mato. Isso é o perspectivismo xinguano. Mas isso está presente nessas culturas ancestrais ameríndias todas, que você muda a perspectiva. A cultura viva seria um encontro com essa perspectiva também, com essa mudança de perspectiva, né? E com essa relação da cultura com a natureza, não como cultura só um produto da ação humana, né? Enfim, E aí seria uma busca de uma praxis. Em alguma época, eu até confiava mais que isso poderia acelerar o processo de transformação no Brasil. Hoje eu estou um pouquinho menos otimista, ou pelo menos de que eu consiga ver isso, tá? Mas em vida, né? Já estou com 60, não sei se tem, sei lá, quantos mais anos à frente, né? Mas acho que talvez vá ser mais longo, né, esse processo. Mas eu penso que, assim, vários mundos, várias civilizações tiveram suas transformações por diversas maneiras, né? Revolução Francesa, na Inglaterra foi de outra forma, né? Que não teve uma revolução propriamente dita, mas aí combinou com a Revolução Industrial. Revolução Russa, em Cuba foi de outro modo, na China foi do outro, na Argélia, né? Aliás, tem aquele filme A Batalha de Argel, que é muito bonito, principalmente o final. Na verdade, eu me inspiro muito no final do A Batalha de Argel, né? Que é uma revolução em festa, né? Pela cultura, né? Pela cultura, e eu diria que também na dimensão do meio ambiente, quando a gente descobrir que o ambiente é o grande patrimônio dessa terra chamada Brasil. E
eu imaginaria que assim uma forma de revolução no Brasil poderia vir a partir da cultura. Mas acho que vai se exigir mais tempo. E não sei se eu estou sendo idealista assim nesse sentido metafísico, né, de pensar nessa possibilidade. Mas entendo que as ideias elas mudam comportamentos. E as ideias não são só reflexo do modo de produzir e de fazer de uma sociedade. Porque o modo de produzir e de fazer de uma sociedade é também fruto das ideias. E isso está totalmente relacionado à cultura. E o povo brasileiro tem essa característica da inventividade. Não só, todos os povos na América Latina têm. No Chile, vocês vejam as manifestações no Chile, foram bárbaras, né? E agora eu não sei, talvez eles tropecem, né? Para ver como o mundo vai e volta, né? Agora está um cara lá de extrema direita, tá para ganhar o governo. Mas há um ano e meio atrás era um vislumbre, assim, né? Então, todos os atos lá no Chile, não atos muito festivos, muito coreografados. Não sei se vocês viram aquele El Violador Eres Tu, das mulheres, cantaram no mundo todo, em turco, em chinês. Todo mundo fez aquelas coreografias, né? Então, tinha um ato diferente, né? Eu penso que a hora que a gente conseguir, nas manifestações populares de rua, de protesto, trazer essa carnavalização, né, que está no jeito brasileiro de ser, eu acho que vai dar um outro caráter. E a gente vai sair daquele negócio, quero ficar. Sempre são os mesmos, falando no mesmo palanque, o povo ouvindo, tá? Que a gente aqui está muito disciplinado nesse sentido, né? Então, teria que entrar uma bagunça, uma culturalização assim, da política, né? Isso seria a praxis. Tem mais alguém que queria ou podemos partir para o povo totonaco? Antes de iniciar, Torino, eu gostaria de fazer uma última pergunta, assim, porque tem a ver com o início. Não sei se é possível, gente, se tiver alguém aí que queira, mas eu gostaria de saber, Torino, aí se você, por exemplo, aí, como é que a gente pode pensar essa discussão da ideia, as contradições e as complementariedades da ideia de sistema e de rede, né? Porque aí, como é que ela está presente nessa construção da ideia da cultura viva, né? Não do cultura viva apenas. Acho que o Marcelo podia pôr aqueles diagramas assim que a gente fez, logo depois que eu falar sobre isso, aí eu posso tratar disso, tá? Ótimo, então. Marcelo, ótimo. Daqui uns 10 minutinhos, 15, aí você bota aquelas equações todas, aí a gente trata disso. Ótimo, excelente. Bem colocado. Mas aí eu acho que com o visual fica mais interessante. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Estão vendo? Isso aqui é um baile. Essa está no livro. Mas só estou mostrando a imagem assim, para vocês saberem. Isso aqui é um bailado, que é da América ancestral, aí, muito antes dos europeus chegarem na América, lá no que hoje é o México, né? E é praticada, é uma dança que eles têm um pau, né, de 30 metros de altura, em média, e os dançarinos eles sobem nesse pau, eles prendem o corpo na cintura, prendem uma corda na cintura, e um deles fica no topo do pau, cantando, tocando flauta, e 4 outros dançarinos, eles vão rodopiando, vão fazendo uma comunicação entre o mundo de cima e o mundo de baixo. Essa dança é a dança dos voladores, né? Voadores. Se vocês puserem assim no YouTube para procurar voladores, tá? Vocês vão encontrar e vão ver como que funciona a dança. Essa dança é uma comunicação, né? Que se faz entre mundos. E é muito bonita, assim. Eu tive a oportunidade de ver uma delas. Até algumas fotos estão aqui no livro. E
O povo que preserva essa cultura, são vários povos que fazem isso, mas um povo que preserva bem é o povo Totonaca. Os Totonaca, eles foram, inclusive, assim, foi o povo que se aliou com o Cortés, porque eles eram muito dominados pelos astecas. Eles eram um povo muito artístico. E aí os astecas os oprimiam muito. Aí quando chegou o Cortés, os espanhóis, eles se aliaram com os espanhóis e foram até os astecas e ajudaram a derrotar os astecas. Tá? Mas é um povo artístico. Seria assim, estão chamados assim dos atenienses da Mesoamérica. Tem uma cidade que é o Tarim, que é uma cidade magnífica, assim, que tem mais de 1000 anos. Tá? Tem todo umas pirâmides e uns nichos com luzes, tal. É uma coisa, é uma cidade muito especial, assim. Inclusive, essa cidade, ela aqui, deixa eu mostrar. Essa é um edifício lá da cidade. São 2 árvores, né? E aqui você vê que são 378 nichos que eram todos iluminados. E é o calendário, que é num prédio de 7 andares, que nesse prédio você tinha o calendário. Bom, o que eu queria falar sobre os Totonaca? Para os Totonaca, a felicidade só é alcançada quando a pessoa encontra o seu dom. Para eles, todas as pessoas nascem com um dom. O que é o dom? É aquela força vital, aquela capacidade de você se realizar, e é aí que a pessoa, ao encontrar o dom, ela é feliz. Só que uma pessoa ela não pode saber qual é o dom dela. Ela não, quer dizer, ninguém pode dizer para o outro qual é o dom da pessoa. A pessoa tem que descobrir por ela mesma o seu dom. Então, todo o sistema educacional dos Totonaca é organizado para que as crianças e os jovens descubram o seu dom. Bom, aí a gente vai. É o oposto da educação ocidental, da nossa educação. A gente educa para quê? Para o trabalho, né? Venha para cá, vá para o mercado de trabalho, você vai ser não sei o quê na vida. Tá? A educação ela vai formatando as crianças e os jovens de tal maneira que toda aquela energia criativa, vital, ela vai sendo moldada, né? Às vezes é até incentivada, mas ela é moldada, ela é enquadrada, ela é formatada, tanto que educação, formação, né? Formação de forma, botar na forma. Na educação dos Totonaca é o oposto. Eles funcionam, como que funciona o sistema educacional deles? Há 14 casas na escola. A casa do algodão, a casa da madeira, a casa das ervas medicinais, das medicinas, a casa das pedras, a casa dos alimentos. E a criança ela tem que percorrer todas as casas. A casa dos voladores também, que é desse balé aéreo. Então. E a criança vai percorrendo ao longo de anos, até o momento em que ela encontra a casa que é a casa dela. E ali é que ela vai ter revelado, quando eu teve revelado o dom dela. Né? Eu vou trabalhar com carpintaria ou com tecido. E assim é. E a felicidade dela está em ela se perceber útil para a comunidade, fazendo algo que é bom para ela e algo que atende à comunidade, em complementariedade. Imagine se a gente tivesse uma educação assim, né? Salas de aula todas abertas, livres, as crianças vão andando, percorrendo, de repente fala, eu vou ficar aqui. Né? Essa é a forma de educação deles. Só tem um lugar que as crianças são obrigadas a ter uma ação independente dela descobrir o dom dela. É a cantilã, que é a casa dos avós. A casa dos avós, ela é a casa da ancestralidade. E aí é onde ela vai ter
a passagem e o conhecimento ancestral. Tem outros lugares que a educação também vai nesse sentido. A educação indígena, assim, de maneira geral, é uma educação toda voltada para a autonomia. Mas a gente pegar ali um povo mais selvático, assim, né? Eu não gosto de usar o termo selvagem, porque está muito carregado, né? Mas um pouco bem da selva, bem ali com a forma de organização muito própria dele e tal. A criança indígena, ela chega na puberdade já pronta para a vida. Ela sabe caçar, ela sabe pescar, ela sabe fazer um abrigo, ela sabe fazer uma cerâmica, se houver cerâmica, ela sabe fazer um trançado, ela sabe fazer uma comida, ela sabe, ela conhece, dá o nome para as plantinhas, ela conhece plantas medicinais. É uma educação feita para autonomia. Como essa dos Totonaca, né? Pouco menos que a do Totonaca tem um grau um pouco maior assim de separação, né? Mas ela vai nesse sentido. Também é uma educação, eu vi com os Quichua, lá em Cusco, mas em montanhas, lá de Cusco, assim, né? Cusco já é alto, né? Está a 3.600 metros, mas mais alto, uns 4.000 e pouco. Também eu vi uma escola Quichua, que era também em idioma espanhol e em inglês. E as crianças também, elas vão aprendendo de uma forma mais aberta, né? E não fechada, né? Eu diria assim que um processo de mudança da educação no Brasil e no mundo, ele deveria aprender com a educação indígena. Primeiro, no sentido da educação para a autonomia, e segundo, recuperando essa ideia de que a educação tem que ser uma forma de descoberta do dom, e que a pessoa só é feliz quando ela encontra o dom dela. Tem gente que é infeliz a vida toda e não sabe por quê. Muito provavelmente porque não conseguiu encontrar o seu dom. Esse seria o ponto, assim, da proximidade com a educação. Isso eu queria falar dos Totonaca, mas agora vamos passar para mostrar aqueles diagramas ali, aquelas equações. A não ser que alguém tenha alguma pergunta sobre os Totonaca antes, e sobre educação. Teria? E não tendo, eu peço licença só para pegar uma água e a gente já começa, e o Américo vai pondo. Mas eu vi aqui que a Ana Luísa levantou a mão, e a Sandroca também, então pomos as duas. Esperar o Célio voltar. Estou só pegando água. Marcelo, você está sem som. Pronto, peguei água. Não. Jaque? Não. Vamos lá? Quem tinha inscrito? Pode falar? Marcelo, desliga esse microfone. Vamos lá? Você está falando que o Marcelo está sem o microfone dele? Deixa eu tentando ver se a gente consegue. Então vamos, põe a Sandroca. O Marcelo saiu até, acho que ele vai voltar com o microfone. Ana Luísa e Sandroca, né? Que eu vi. Então, boa noite, Célio. Muito legal o seu curso. Estou muito feliz aqui de estar. Oi, Ana. Deu certo, né? Que você é a Ana de Bragança, né? Isso. Então, eu queria perguntar duas coisas, na verdade. Uma que você falou sobre uma coisa que eu também concordo e sonho com isso, né? Que as manifestações de rua, os protestos, eles possam ser mais carnavalizados, assim, né?
E aí eu queria perguntar para você como que a gente poderia fazer isso, porque dentro da esquerda existe muito preconceito, né? E o pessoal da cultura às vezes é acusado, é chamado de cirandeiro, chegaram os cirandeiros e tal. E esse diálogo ele é bem difícil, assim, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, e também, do contrário, também eu acho que existe, né? Assim, não sei se o pessoal da cultura também é muito receptivo aos movimentos, alguns movimentos sociais, a partidos políticos, etc. Aí a segunda coisa é que, assim, eu achei interessante que você falou dos Totonaca, da educação, porque, assim, também seria um pouco, né, a educação um pouco voltada para o trabalho, lógico que não o trabalho alienado, né? Porque, não sei, pelo menos eu pensei nisso, né? A questão de você desenvolver o seu dom é para você também trabalhar, né? Não de uma forma alienada, né? Mas também seria nesse sentido, assim, né? Queria ver se você também concorda, né? Nesse Concordo aspecto. com você tem razão. Como também acho que tem a Sandra, né? Voltou meu som? Eu tô te ouvindo. Sim, a Sandroca. Vai lá, Sandroca. Ai, ai. É um prazer falar com vocês todos, né? Com o Célio também. Eu estou super feliz. Eu sou da área da biologia, mas tudo que fala sobre a terra, sobre cultura, eu gosto imensamente. Eu estava lembrando de uma aula, Célio, não sei se você conhece, Sebastião Pinheiro. Conhece? Um geógrafo. Sim. Não. Eu até vi que você escreveu, mas não. Pelo menos não tem assim, associação direta. Aí, quando você falava das escolas, eu remeto sempre às aulas dele, que eu assisti. Conheci ele numa escolinha de agroecologia aqui de Nova Iguaçu, no Rio. Conheci, assim, pude saber quem era. Ele também é um homem que viaja muito, né? E que fala desse pertencimento da terra, né? E fala também do que você falou há pouco sobre as escolas. Ele falou que, quando ele chegou no México, ele se sentiu assim triste pelo Brasil não ter tanta escola agrícola, sabe? E no México ele percebeu um pertencimento da terra, sabe? Aquele amor pela terra. As crianças vão para a escola, escolas agrícolas, e tem aquele amor pela terra, sabe? Aprende a cultivar, como você estava falando há pouco. Então, é outro tipo de escola, sabe? Aqui, quando se fala de escola agrícola, nossa, tem uma outra. A maioria das pessoas tem outra visão, né? Do que seria uma escola agrícola. Que bom seria se todo mundo. Por exemplo, eu sou professora de biologia, eu sou da rede estadual aqui do Rio. E eu tenho maior dificuldade de entrar com esse programa, sabe? De falar um pouco mais sobre essa questão da terra, né? Que eu vejo que é pouco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Tem mais alguém? Vamos lá. Não, eu tô preocupado. Tá dando um eco aí, Cauê? Eco, né? Não tá dando. Será que é com o teu som, Marcelo? Agora melhorou, né? Melhorou. Alguma coisa. Bom, mas enfim. Vamos lá, com a Ana Luísa, né? Bom, eu concordo totalmente contigo, você tem razão. A educação dos Totonaca ela é voltada para o trabalho, né? Quando eu falei aqui do trabalho, acho que eu vou, inclusive, nas próximas vezes, falar de outra maneira, porque aqui é voltada para o mercado, né? Para o mercado de trabalho, assim. E é um mercado completamente alienado, né? Desprovido, assim, desse sentido de comunidade, né? Você vê mesmo nos cursos universitários, é assim. Então, o jovem até entra, assim, todo entusiasmado, cheio de interesses e tal, e de repente ele vai numa linha de produção, né? Então, é nesse sentido que eu diria que é bastante diferente dessa educação indígena e, mais particularmente, dos Totonaca. Deles, eu acabei não falando, mas teve algo que chamou muito a minha atenção,
é que eles fizeram a mesma coisa que os Achaninka também. Eles estão localizados, aliás, tem um cheiro de enxofre perto da terra deles, porque tem muita exploração de petróleo, aquele petróleo, poço em terra, assim, né? Que aqui no Brasil é tudo no oceano, a gente não vê os poços, né? Mas poço dá na terra. E lá é na terra, assim, então tem aqueles poços de petróleo, tem um cheiro muito ruim. E eles resolveram abrir a escola para os não Totonaca, nesse sentido até. Então, até para estabelecer esse processo de diálogo, né, com outras culturas, né, que é algo que eu vi também nessa escola Quichua, lá em Cusco, a mesma coisa. Sobre manifestações, tem que carnavalizar assim mais, né? No filme, quando eu citei a Batalha de Argel, não sei se vocês assistiram, foi muito bom, do Gillo Pontecorvo, e a música é do Ennio Morricone. É excelente, é dos anos 60, assim. Ele conta todo o processo da Frente Nacional de Libertação, lá da Argélia, né? E como que foi o processo de resistência aos franceses nos anos 50, mas houve uma repressão tão grande que todo o pessoal foi preso. Então acabou o movimento. E de repente, não mais de repente, não sei se 62 ou 63, o povo, um belo dia, começa a cantar, assim, as mulheres cantando, é bonito. Sabe aquele canto árabe, assim, berbere, assim, do norte da África, que é com a língua? Lá, 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 vocês já ouviram? Então, elas começaram e elas moraram na Cabaxa, assim, que é tipo uma favela, assim, tipo, olhar a Rocinha, tipo algo assim, né? Então, começou a ter esse grito, e por dias, e os franceses não sabiam o que fazer, porque a resistência foi com os gritos, e aí as mulheres... Eu fiquei emocionado até quando eu lembro dessa cena. Eu tenho até o DVD, porque eu gosto de rever muito. Você quase decora o filme. E aí o povo foi descendo por conta própria e dançando. E, em coisa de uma semana foi conquistada a libertação da Argélia. Claro que não foi só por isso, teve que ter a frente antes, lá o Fanon, que é da Martinica, que era psiquiatra lá na Argélia, um monte de gente, né? E eles estavam todos presos, e isso deu uma consciência também, né? Mas o momento assim, o momento de virada, a metamorfose, o voo da borboleta foi a partir desse processo. E o filme parece até um documentário, tá? É bem, bem bonito para a gente ver. Eu imagino algo assim. Quando eu fiquei observando também essas manifestações indígenas que houve no Equador em 2019, também do Chile, eu vi essa forma mais participativa, mais coletiva. É até estranho, assim, o pessoal vai até com roupa de Mulher Maravilha, não sei o que, de super-herói, cria umas coreografias. Se vocês procurarem em YouTube, vocês vão achar. E fazem um monte de coreografia, algumas bem de cultura de massa mesmo, acho que tem uma até do thriller lá, do zumbi, enfrentando os carabineiros. Mas também, quando vai, é choque, tanto que o pessoal lá não sai correndo, não, de medo, eles enfrentam lá. Mas ela teve muito essa participação. Concordo com você de que há preconceito de lado a lado, né? O pessoal da cultura também tem esse povo da cultura, assim, entre aspas, né? É um tanto quanto refratário a essas formas mais organizadas, assim, mais verticalizadas, eu diria, não organizadas, porque um carnaval é o que tem de mais organizado. Parece uma bagunça, assim, um caos, de repente tem um apito, um grito e 5.000 pessoas entram na avenida numa ópera super sincronizada. Então, ele é muito organizado. Mas ele tem uma outra organicidade, né? Que esses atos mais verticais, né? Então, precisa ter uma comunicação sobre isso. Eu não sei, assim, né? Mas, por exemplo, muita coisa da cultura popular é bem hierarquizada também, né? Na hora de
Implantação. O mestre, né? Que vai... Não é tão simples assim. Mas ela tem essa... É o performático. Na cultura tradicional, muito dessas conversas, dos diálogos, eles são performáticos. E a gente não faz isso. Então, a gente transformou assim. É bastante europeizado assim, o nosso modo de nos manifestar. Ele é muito da racionalidade, do verbo, né? E é só o verbo, né, a fala. Então, quem acaba tendo controle da fala tem mais poder. Por isso, inclusive, é mais masculinizado também esse processo, né, controle. Célio, você Então, viu alguma... Eu diria que talvez o termo correto seria o performático. Você viu algum resquício lá no Chile, naquela comunidade La Población? Você viu algum resquício dessas civilizações do Chile? Do Chile? Qual do Chile que você está falando? Eu estava falando do México aqui. Não, sim, mas você... Não, é que eu lembrei também que você já viajou para o Chile, não é isso? Um bom tanto. Os Mapuche, né? Isso, os Mapuche, eles são... Mapuche é o único povo que não se rendeu, né? Sabe que os mapas até 1880, mais ou menos, mesmo do Chile... Só vou te pedir, se você desliga o som, que eu acho que está dando um eco aí. Mesmo os mapas lá no Chile, ele não entrava ali no sul do Chile, na Araucania, depois que eles dominaram, né? E eu conto uma história de uma Mapuche, a Nicolassa Quintreman. A Nicolassa era uma dessas sábias, assim, que defendia as águas, né? E ela, um dia ela foi encontrada boiando numa represa do rio Biu-Biu lá. Então, dos Mapuche, quando eu escrevi, eu acho que eu estava muito... A história que eu falo dos Mapuche é essa. Eu não vou contar para vocês hoje, não. Qualquer coisa eu conto amanhã, a história dos Mapuche. Muito bem, muito bem. Mas, bem. enfim... Tem isso dos cirandeiros, né? Não, e eu não falei aqui com a Sandroca, da Escola Agrícola. O que tem de diferente lá no México, Sandroca, é que lá teve a primeira revolução do século XX, ela aconteceu no México, que é a Revolução Mexicana. E ela instituiu a propriedade comunal, que não tem aqui, né? Que a gente não tem isso. E a propriedade comunal, ela criou, inclusive, as escolas comunais. São milhares, assim, no México todo. Isso tem uma mudança, assim, na cabeça, né? Dos povos que estão na cidade. Na cidade do México é como aqui também, não muda nada. Muito bem, gente. Marcos Pardini também está aqui com a mãozinha levantada, Marcos? Oi, Célio. Oi, Marcelo. Eu queria só dar um pequeno depoimento nessa conversa da carnavalização, da culturalização da política. Aqui em Salto, onde eu moro, é uma cidade muito tradicional, né, muito conservadora, e o campo progressista, o campo da esquerda, só exerceu a administração pública aqui durante 4 anos, entre 2003 e 2016, né? E foi massacrado, porque foi o período em que a esquerda foi absolutamente criminalizada no país. Tem uma história muito bacana aqui, Célio. Na posse que ocorreu no dia 1º de janeiro de 2013, eu participei, né? Eu fui convidado a estar secretário de Cultura na época, e eu participei do processo de como é que vai ser a posse e tal. E eu fiz uma proposta no grupo que venceu a eleição de que fosse carnavalizado, que fosse culturalizado, que fosse uma posse cultural, que tivesse cortejo, que começasse num determinado local e fosse terminar no Palácio das Artes, e que fosse atividades culturais que durassem várias horas, e foi assim. Teve um cortejo, e aí terminou lá no espaço artístico da cidade,
E aí, no Pavilhão das Artes, e começou às 4 da tarde e foi até mais de meia-noite. Então, foi uma experiência que eu desconheço que tenha acontecido em outro lugar, e foi bem bacana, foi bem carnavalizada a posse, não teve discurso, não teve aquela coisa, né, tradicional do político que quando ganha, né? Então, foi bem bacana, foi bem interessante. Eu acho que são experiências assim mais distribuídas de energia, né? São mais de potência e menos de poder, né? Ô, Célio, evocar aqui Ivan Nogales, o diretor de teatro Ivan Nogales, que já fez a sua passagem, que ele acho que é um grande mestre dessa coisa da arte e manifestação, né? Que eu até me inspiro nele quando eu faço meus teatros por aqui também. Um videozinho de 1 minuto e meio para simbolizar quando que a cultura e a política possam fazer essa terceiro elemento de mobilização, convocando aqui Assalto Poético à La Paz, que foi, até me emociona aqui, a abertura do primeiro Congresso Cultura Viva Comunitária, onde a gente desceu de El Alto até a praça, lá como se fosse a Praça da Sé, uma praça que tem as grandes decisões políticas. Então, convocando aqui grande Ivan Nogales, que é um mestre na arte de política e arte ao mesmo tempo e agora. Vamos lá. Um minutinho aqui, porque o meu vai dar um trava, não. Voltou, passou y... Tomar el cielo por asalto. Esa fue la frase que los rebeldes de siempre enarbolaron en cada una de sus incesantes rebeldías. Negados, ninguneados, marginados, excluidos, aplastados, alejados, desterrados. Tomar el cielo por asalto es tomar la vida con... Poesía. Aquí nació la Caravana por la Vida y el Congreso. Bienvenido entonces Congreso, primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Bienvenido Poética del Sueño. Nos vinimos por tierra desde Lima, Perú, un viaje cansadísimo, pero valió demasiado la pena. Desde el Cabo de Hornos hasta el Río Bravo, ya es hora de que nos reunamos. Estoy emocionadísima de ver todos los hermanos latinoamericanos unidos en un fin común. La paz, lo estamos por la paz en el mundo, la paz. Desde la música, el arte, hasta el sentimiento, lo más intenso que se puede vivir. Lanzamos un abrazo infinito, con las alas del alto, llegaremos a la paz. Hay muchas más personas que piensan y sienten lo mismo que uno y que quieren cambiar de esta forma un poco el mundo, ¿cachai? Y también el reto es justamente que se transforme este trabajo en una política pública. Un pueblo puede ser derrotado en lo militar, puede ser controlado en lo económico, pero ningún pueblo puede ser aniquilado en lo cultural. ¡No lo olviden! En Bolivia, en Perú, en Chile, Argentina, Centroamérica y todos los países de Latinoamérica hermanados aquí en Bolivia para decirle al mundo que aquí en Sudamérica y Latinoamérica se vive una cultura viva comunitaria. Muito bem, você que chegou aqui no final da aula 2 do curso Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina. Espero que tenham gostado dessa aula e
deixar esse recado aqui para vocês, que durante a aula o professor Célio Turino citou, né, e considerou importante alguns materiais de apoio, bibliografias, que vocês podem acompanhar e podem conferir todas essas indicações que ele fez aqui na descrição do vídeo, no canal do YouTube, que está aqui embaixo, para que vocês possam acessar esses links e ter acesso a esse material. Nos vemos na aula 3.